Olá, estamos com um panorama político e hoje vamos falar com um advogado muito conhecido aqui em Rondonópolis, o Magno Pereira, que é especialista principalmente em eleições, advogado eleitoralista, creio eu que essa é a pronúncia. Magno, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lucas, uma satisfação em estar aqui. Nós que somos advogado eleitoralista, atuamos também como uma pessoa que trabalha no mundo da estratégia eleitoral. É um prazer e uma satisfação bater esse papo contigo. Magno, cada campanha é uma história, é uma regra, né? Um ano antes das eleições, a Justiça Eleitoral divulga, né, como que vai ser o trabalho. Como que você está vendo essa campanha, assim, principalmente na questão do direito eleitoral? A Justiça Eleitoral, o direito eleitoral, ele tem uma particularidade, que ele traz a literalidade como premissa de boa compreensão. Então a gente vai pegar aí de uma simples portaria, passando por resoluções, e a gente entra no arcabouço de leis que vão definir todas essas questões. Então isso muda muito de eleição para eleição. Então a gente precisa estar atualizando o tempo todo, e aí eu costumo dizer para as pessoas o que é algo que é forte para essa eleição. Primeiro, de que a Justiça Eleitoral, que já por si só ela é célere, mas ela está dando respostas muito rápidas para esse ano, e isso faz com que as pessoas precisam estar atentos, principalmente nós que somos do ramo do direito, para poder ter esse mundo célere da própria justiça, atualizando em todos os sentidos. Então a gente vai desde a mudança da regra da quantidade de candidatos, principalmente na proporcional. Hoje a gente já tem um número menor de candidatos do que a última, justamente por isso, né? Exatamente. Então hoje a gente é a máxima de 100% mais um, então a quantidade de vagas na Câmara Municipal mais um candidato. Isso aí por si só já dá um impacto grande na campanha eleitoral. Nesse sentido, a gente vive tempos onde o mundo de informação, fake news, inteligência artificial está muito latente dentro do direito eleitoral. Então, entender isso é ter menos problemas. Eu vejo assim, Magno, por exemplo, os candidatos a prefeito, eles têm uma estrutura jurídica muito robusta. Qualquer pessoa que vai disputar a prefeitura da cidade do tamanho de Rondonópolis tem essa estrutura à sua disposição. Contrata-se essa estrutura. Já o candidato a vereador não tem tantas condições para ter uma estrutura jurídica em torno dele. Então, às vezes, eu falo assim, esse cidadão aí está fazendo isso, é capaz de ganhar e não levar. Exatamente. Porque existem muitas regrinhas que precisam ser cumpridas. Por exemplo, hoje você não faz propaganda eleitoral igual era nos tempos antigos. Hoje tem muitas vedações, tem muito cuidado que precisa ter. A comunicação da rede social não é mais só ir lá na rede social e ficar falando. É preciso ter o cuidado de todas as vedações e os limites que a comunicação pode levar. Eu sempre digo para as pessoas de que a internet é o caminho de você entender o básico. Agora, para entender aquilo detalhado do que é, do que pode, do que não pode, aí de fato precisa mesmo de um profissional técnico para poder fazer com que, como eu sou um profissional da lógica do compliance, fazer com que as pessoas errem menos, porque está sujeita a vedar, porque são muitos regramentos, são muitas resoluções e a legislação é muito ampla. Só um detalhe, eu estava vendo um vídeo do 7 de setembro de 1982, e lá está lá assim, uma faixa na Avenida Marechal Rondon gigante, escrito Vote Moisés Feltrin. Isso hoje o cara já estaria respondendo, está pagando multa, algo semelhante, né? Esse é um exemplo claro. Por exemplo, quando você faz uma faixa ou um material publicitário, você pode ter um material um pouco maior quando é para o próprio comitê, que é 4 metros quadrados. Mas, em regra geral, tudo é meio metro quadrado. Dentro dessa perspectiva, você pode fazer o material em qualquer ambiente. Mas aí, quando a gente busca do passado, que é algo que mudou, eu sou do tempo em que o comício tinha apresentação artística. Show! Que tinha show. Então, as pessoas iam muito lá pelo show. Já veio aqui Daniel, Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó, só para citar alguns exemplos que já vieram em Rondonópolis em campanha eleitoral no passado. Hoje, o mais próximo disso que tem é a possibilidade de o cantor ele pode mencionar sua preferência política durante o show. Igual o cantor Gustavo Lima falou que em São Paulo ele vai votar no candidato Pablo Marçal. A legislação ela deu essa brecha mínima, mas igual era antes, que os próprios candidatos contratavam o show. Contratavam, isso foi vedado. E a Justiça Eleitoral ela vai caminhando e vai se adequando
conforme é o exagero de gasto financeiro numa campanha. Eu falo assim, pesquisa eleitoral é outra situação que gera um monte de dúvida, um monte de confusão na cabeça das pessoas. Eu vi uma pesquisa ali, eu posso chegar lá no WhatsApp e jogar nos grupos, olha, eu vi uma pesquisa agora há pouco falando o resultado. Olha só, essa pergunta sua é muito importante, preciso dizer o seguinte, para qualquer cidadão, não só aquele que é candidato. Você não pode divulgar pesquisa eleitoral sem indique o registro dela. Então, se você divulga uma pesquisa eleitoral que não é registrada, você está sujeito a multa. Essa multa é no valor de 50 mil FIR. Hoje, começa em 53 mil e vai até 106 mil. É de 50 a 100 mil. Então, do nada, você fazer apenas um compartilhamento de uma pesquisa no grupo do WhatsApp, você está sujeito a levar uma sanção de mais de 50 mil reais. Então, tome cuidado, divulgue pesquisas que você consegue identificar, que tem o registro, que de repente está ligado a algum site que dá a notícia, porque senão você pode levar uma multa bem alta. Material de campanha em rede social, existe alguma prerrogativa, alguma forma de se jogar na rede social? Eu posso pegar o material, eu sou o candidato Lucas, posso jogar meu material na minha rede social do jeito que eu quiser? Olha só, nosso escritório ele trabalha muito com isso lá também, buscar essa estratégia. O que as redes sociais fizeram? Elas diminuíram o alcance dentro da lógica do algoritmo. Então, hoje, o tráfego pago acaba sendo a melhor ferramenta para os candidatos. Por quê? Porque ele paga, direciona onde a rede social quer que ele possa fazer o trabalho. Dentro desse aspecto, é obedecer a regra de identificar quem é o candidato que está fazendo a propaganda. Para o cidadão comum, que está lá na sua rede social, ele tem o direito constitucional de fazer a sua manifestação. Eu voto em fulano, porque é fulano, aí a regra é um pouco mais livre, mas desde que ele faça isso, sem ter custo. Ele vai lá na rede social, faz a sua manifestação, ele tem essa liberdade de poder fazer isso e não tem problema nenhum. Magno, candidato a vereador, eu acho que deve ser o grande X dessa campanha. Qual que é a regra para o cara ganhar a eleição? O partido dele atingiu o coeficiente. Ele é o mais votado do partido, ele é vereador? Olha só, é uma mudança substancial para a eleição de 2024. Valeu na eleição de 2022, que a mudança foi em 2021. Então, o que acontece? Primeiro ponto, eu digo para as pessoas que a lógica é simples. Se o grupo de candidatos, e aí se a gente fala de Rondonópolis, a gente está falando de 22 candidatos, e se esses 22 candidatos atingem o quociente eleitoral, e hoje estima-se que o quociente eleitoral será em pouco mais de 6 mil votos. Se aqueles 22 candidatos tiverem pouco mais de 6 mil votos, o que tiver mais voto, mesmo se esse voto for 1.800, 500, 10% do valor do quociente, ou seja, se for 6 mil, todos aqueles, o primeiro colocado tem que ter acima de 600 votos, e o primeiro leva essa vaga. Depois disso daí, tem todo um cálculo matemático que é a maior confusão, o pessoal não consegue entender. Mas eu costumo dizer bem assim, fase 1 é direto, fase 2 é melhor sobra, que você vai pegar a divisão da quantidade de votos que o partido teve pela quantidade que ele elegeu, mais o numeral 1. Aí vai vindo as sobras e essas sobras vão puxando as pessoas até preencher a quantidade de vaga em disputa. No exemplo que eu estou dando, 21 vagas. Então, se você quer entender, você candidato quer entender de forma simples, fez o quociente eleitoral, passou de 6 mil votos, o primeiro leva a vaga. Magno, só para encerrar, que conselho você daria para quem está na campanha nesse momento aqui nas ruas de Rondonópolis? Tomem cuidado. O Pardal tem levado muita gente a receber multa. E a multa começa a partir de 5 mil. Então, qualquer cidadão, ela pode denunciar pelo Pardal algum tipo de irregularidade que ela acha que pode ser irregularidade, e na grande maioria das vezes é. Por exemplo, é muito comum o pessoal colocar a propaganda em local que não pode colocar. É muito comum o pessoal fazer uma propaganda na rede social que não obedece à legislação. Então, não precisa ser só seu adversário. A pessoa que vê que aquilo é errado, vai lá, usa o Pardal. Isso daí gera um pouco de transformo para todos os candidatos. As pessoas perdem tempo, têm que explicar para a Justiça Eleitoral que não fez nada absurdo. Então, é fazer a campanha, olho no olho, rede social. É o meio de você chegar no eleitor, porque a máxima do tempo da Grécia para hoje é a mesma, convencer as pessoas. Obrigado, Magno. Sempre um prazer falar com você e a gente espera em outras oportunidades aqui. Obrigado, Lucas. É uma satisfação estar aqui. Sempre pode chamar. Panorama Político volta em uma próxima edição.